Vamos cantar agora uma sequência de músicas de Natal, um medley bonito que o Robson preparou para a gente. Vamos louvar juntos. Deixe o seu coração se abrindo, o Salvador se aconchegando em você e você rendendo graças a Ele, porque Ele é o Deus de todos nós. Nessa manhã, eu não consigo imaginar outra situação a não ser Cristo renascendo dentro de nós. Não importa onde você nasceu, o que importa é onde Cristo nasceu em você e quando Ele nasceu em você. É isso que importa. E que Ele renasça, renasça, renasça e renasça. Não há nada mais importante na vida de alguém, não somente ele nascer da água e do Espírito, mas isso só pode acontecer depois que Cristo nascer dentro dele. Cristo nasceu. Cristo tem que renascer todos os dias. Todos os dias. Por isso eu convido você agora, que tem Cristo em você, a cantar juntamente conosco assim.
Onde está a igreja? Em Belém. Pai querido, renasce em nosso coração. Amém. Essa igreja precisa sentir cada dia mais o Senhor renascendo dentro dela. Amém. Não somente nos projetos e nas coisas que podemos enxergar neste lugar, mas principalmente naquilo que nossos olhos não veem. Precisamos sentir. Precisamos renascer. Que o Senhor, ao renascer, renasça em nós a esperança e o sentido real do Natal. Cristo. Cristo é a razão deste momento. Toda honra, toda glória, todo louvor, todos os presentes, até o que nós damos e recebemos, toda honra e toda glória a Ti. Renasce em nós mais uma vez. Em Teu nome. Amém. Eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José. Mas, enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu noivo, sendo um homem justo, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. Ele estava deitado em vigília pensando nisso. Depois dormiu e teve um sonho. Viu um anjo do Senhor de pé ao seu lado que disse: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está no seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, que será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem que o Senhor tinha dito pelo seu profeta. Ouçam, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando José acordou, ele fez como o anjo do Senhor tinha mandado e trouxe Maria para casa como sua esposa.
that your baby boy would one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you kiss the face of God. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great I am. Mary, did you know? Por esse tempo, César Augusto, o imperador, decretou que se fizesse um recenseamento de todo o Império Romano. Esse recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Exigia-se que todos fossem à sua terra natal para se registrar. E como José era da linhagem de Davi, teve de ir a Belém, na Judéia, terra natal do rei Davi, viajando de Nazaré, na Galiléia, para lá. Ele levou consigo Maria, sua esposa, que estava grávida. Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark streets shine the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. For Naquela Christ noite, is alguns pastores estavam nos campos, guardando seus rebanhos de ovelhas. gathered all
os pastores cuidando com muito carinho de suas ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu ao redor deles. Eles ficaram cercados do brilho da glória do Senhor. Eles ficaram muito aterrorizados, mas o anjo os acalmou. Não tenham medo, disse ele. Eu lhes trago boas notícias de grande alegria, e isso é para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Como vocês vão reconhecê-lo? Vocês encontrarão uma criancinha enrolada num cobertor, deitada numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos, o exército celestial, louvando a Deus e cantando: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra para todos aqueles que Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém, vamos ver essa coisa maravilhosa que aconteceu, a respeito da qual o Senhor nos falou. Agora José e Maria na estrebaria. Estando ali, chegou a hora de nascer o filho de Maria. E ela deu à luz o seu primeiro filho, um menino. Enrolou-o num cobertor e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os pastores, então, encontraram Maria e José. E lá estava a criancinha, deitada numa manjedoura.
Foi um momento de muita alegria. Eles puderam contemplar de perto o Salvador do mundo, Jesus. Lá na manjedoura, numa estrebaria, na cidade de Belém, uma estrela brilha, o céu já anuncia, é noite de Natal, nasceu Deus menino, o bem venceu o mal. Junta animais, o bebê Jesus se aquece, Maria e José, ao Deus Pai só agradecem. Pela vida de Jesus, o presente de amar, o Deus menino, o ser divino, o Salvador. Até o céu silencia, quer ouvir o bebê chorar. Reis, magos e pastores também vieram adorar. Anjos cantam em louvor, a terra sente de esplendor. A profecia se cumpriu, o céu já se abriu ao pecador. Jingle, jingle, os sinos tocam em Belém. Jingle, 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 os sinos tocam em Belém. Jingle,
alô, som.
Eu gostaria de convidar as outras crianças para a nossa música especial, Happy Birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsels and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holidays swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. I love you, Jesus. Depois de o verem, os pastores falavam a todos o que havia acontecido e o que o anjo lhes havia dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviam a história dos pastores ficaram admirados.
Maria, porém, guardava todas essas coisas em seu coração e muitas vezes refletia sobre elas. Então os pastores voltaram aos seus campos e rebanhos, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, assim como o anjo havia dito. Oh, little town of Bethlehem, how still we see you. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept their watch. Som. Para a próxima apresentação das nossas crianças, a gente vai encomendar para os avós e para os pais babador. Você vai poder retirar ali. Duas cenas lindas da gente ver nesta manhã. O envolvimento dos adultos como coral, o envolvimento das crianças. E é bom ver a igreja apreciando aquilo que com muito carinho é preparado. E sabe, queridos, a educação dos nossos filhos, ela não acontece num momento, num dia. Ela se dá num processo. E isso que acontece aqui na igreja são sementes que vão sendo plantadas no coração dos nossos filhos, para que à medida dos anos e do tempo possa ter claro no coração deles aquilo que realmente é verdade e importa. Eu quero convidar você nesta manhã para juntos estudarmos a Bíblia, mas antes eu gostaria de fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor. Querido Deus que estás nos céus, a nossa imensa gratidão por tudo aquilo que o Natal simboliza e verdadeiramente representa a luz daqueles que conhecem as Escrituras Sagradas. Nesta manhã nós já fomos abençoadíssimos por tudo que tivemos aqui na sua casa. Muito obrigado, querido Deus, pela lição da escola sabatina, que foi uma bênção, pelo momento de louvor congregacional, a entrega das ofertas, a devolução dos dízimos. Obrigado por esse musical, por essa encenação. Louvado seja o Senhor. Nós também escolhemos nesta semana a família da Emily, do Jonathan, da Tayana. Eles estarão nas nossas orações, sobre eles eu peço a tua bênção também. E agora, ainda que de maneira breve e sucinta, abençoa-nos ao lermos a tua palavra, por Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 2. Uma vez mais, um bom dia e um feliz sábado a todos. Sejam muito bem-vindos a Captain Brazilian, uma igreja adventista do sétimo dia, que é uma comunidade de amor e fé, que insistentemente anuncia a breve volta de Jesus. Mateus capítulo 2. Enquanto você procura e encontra, eu quero aqui te fazer uma pergunta. Aonde, e eu não falo da cidade, eu falo do espaço físico, tá? Aonde realmente Jesus nasceu? Qual foi o lugar do nascimento de Jesus? Eu me lembro que quando era criança, do tamanho dessas pequenininhas que entraram aqui como ovelhinhas, lá na classe do hall e do jardim, quando chegava essa época, a professora, ela nos mostrava, através de uma pequena ilustração, aonde supostamente Jesus tinha nascido. Então ela escolhia um José, uma Maria, colocava eles em cima de um animalzinho, e eu me lembro que a professora, ela ia andando,
na frente de cada uma das crianças que estavam sentadinhas nas cadeiras. E cada criança daquela representava uma casa, uma hospedaria. E à medida que a professora ia passando com José, com a Maria, as crianças iam perguntando: tem lugar aí? E o representante da casa, da hospedaria, dizia: aqui não. Ia indo, um a um. E de repente, quando chegava no lugar ou na pessoa que representava o estábulo, a estrebaria, o lugar onde tem os animais, a cocheira, então a criança era surpreendida porque se dizia: sim, aqui tem lugar. Nós crescemos com uma ideia, e não há nenhum mal nisso, é apenas um detalhe, que Jesus nasceu numa estrebaria, num lugar dado para os animais. Leia comigo o que está escrito em Mateus capítulo 2, verso 11. Nós vamos ler o verso todo e depois eu volto aqui para a parte inicial. Mateus capítulo 2, verso 11 diz assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Segundo esse texto, aonde Jesus nasceu? Numa casa. Agora, por que a gente ouviu falar desde pequeno que Jesus nasceu no estábulo, numa estrebaria? Porque as encenações retratam muitas vezes que José e Maria, eles vão caminhando e vão batendo nas portas, nos estabelecimentos, e não tem lugar nenhum para Jesus, até que o pior lugar possível, dali guarita para Jesus, para que ele pudesse nascer. Venha comigo para o texto que está no livro de Lucas, no capítulo 2. Possivelmente parte dessa concepção tem que ver com o texto de Lucas, no capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 4. Vamos começar pelo verso 1. Lucas 2, verso 1 diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Agora preste atenção no que vem no verso 4. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Grave essa informação: José da casa e da família de quem? De Davi, o famoso e grande rei de Israel. Verso 5. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles aonde? Na hospedaria. E aqui mora o centro dessa ideia equivocada de que Jesus nasceu num lugar de animais e de uma estrebaria. Acontece, queridos, que José, ele foi junto com Maria, enquanto ela grávida, participar de um recenseamento. José é da família de quem? De Davi. Veja, quando José sai de viagem e chega à cidade de destino, existem algumas possibilidades para ele se hospedar. A primeira delas é na própria casa dos familiares. A família de José é da linhagem de Davi. Além de da linhagem de Davi ser uma linhagem real, Davi foi o grande rei, era uma linhagem grande. E naqueles dias, quando você tinha um compromisso numa cidade onde havia um familiar ou uma família naquela cidade, você tinha a oportunidade e a preferência por ficar na casa desse familiar. As pessoas tinham uma postura mais hospitaleira do que nós temos hoje. Mas também, nesse contexto, as sinagogas, elas serviam também como hospedaria. O José, por ser da linhagem de Davi, por ser um judeu, ele tinha acesso à sinagoga. E ele poderia também se hospedar numa sinagoga, ou seja,
o que não faltava para José era oportunidade e lugar para se hospedar, seja na casa de familiares, seja nas próprias sinagogas que existiam na região, que também serviria para abrigo. Mas o texto diz para nós que quando ele vai procurar por abrigo, o que diz? E não havia lugar na hospedaria. Acontece que aqui existe um problema, ou com todo respeito, um erro de tradução. A palavra traduzida aqui por hospedaria, por hotel, o inn aqui no inglês, não é necessariamente a palavra que quer falar sobre caluma, não está falando de um hotel, uma hospedaria, uma pensão. O texto está dizendo que quando José chega na casa, corroborando com o escrito de Mateus, quando ele chega na casa, a casa que havia um espaço para visitante, já não tinha mais lugar no quarto de visita para José e Maria. Veja que Maria está grávida, a viagem possivelmente foi mais lenta, eles chegam assim em cima do laço, outros chegaram na frente, e quando eles chegam na casa, olha, desculpa, mas o quarto de hóspede, que geralmente ficava na parte superior da casa, ele está cheio. Não é que Maria e José estão numa aventura, procurando qualquer lugar para parada, para Maria poder dar luz, não. Eles tiveram destino, eles sabiam onde ir. Acontece que quando chegam naquele lugar, a casa no quarto de visita já está lotado. Então, aonde que Maria e José vai ficar? Maria e José vai ficar num outro compartimento da casa, na parte inferior, na parte de baixo, sim, aonde tinham animais. Mas, segundo a história, a arqueologia, os exemplos que nós temos, era um lugar onde geralmente era uma pedra ou um lugar fechado, cavado, coberto, para que os animais pudessem estar protegidos, inclusive do frio à noite. E Jesus nasce na casa de uma família, de um parente, de alguém da linhagem de José e de Davi, mas obviamente cercado pelos animais que estavam ali. Mas o texto de Mateus, capítulo 2, verso 11, também fala de um outro detalhe. O primeiro ponto é, Jesus nasceu na casa, no familiar de José, mas o texto diz assim, viram o menino com Maria. Viram o menino com Maria. Verso de número 13, acompanhe na sua Bíblia comigo, diz assim, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse, dispõe-te agora, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Verso 14, dispondo ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Verso de número 20, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Verso 21, dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que esse texto que eu li, esses versos que eu li, eles têm em comum? A expressão, o menino e quem? E sua mãe. E o que essa disposição do texto tem a nos falar? Você percebe que Mateus, quando vai escrever, ele não fala assim, ó, pegou a mãe e o menino. Mateus, ele repete nesses versos todos, o menino e quem? E sua mãe. Ou seja, a ênfase não está na mãe. A ênfase está em quem? No menino. Esse é o menino que nasce numa casa, e dentro do nascimento, a ênfase não está na mãe, não está na Maria, está em quem? No menino. Um outro detalhe que o verso nos dá, prostrando-se, o adoraram. Queridos, quem é o único que merece, que pode receber adoração? Deus, exatamente. Você tem dois casos, pelo menos no Novo Testamento, que dois homens de Deus, eles recebem um outro ser humano se ajoelhando diante deles. Cornélio, em Atos capítulo 10, 25 e 26, ele se ajoelha diante de Pedro. Quando você vai em Apocalipse capítulo 20, existe João agora, ele se ajoelhando diante de um anjo. Nas duas situações, o que é dito? Por favor, não faça isso. Nenhum humano pode se curvar diante de um outro humano. Existem situações na Bíblia, e eu mostrei aqui a você, que quando um homem se ajoelha diante de um outro homem, ele é repreendido. Nesse caso aqui, os magos, os três reis, eles se ajoelham e adoram o menino. E você não tem voz de repreensão.
Em outras palavras, eles realmente estavam adorando um que era Deus. Na continuidade do verso diz assim, que eles entregaram 3 tipos de presentes. O que eles entregaram? Ouro, incenso e mirra. Por que eles entregaram ouro, incenso e mirra? Qual que é a implicação desses 3 presentes para Jesus? Eu vou aqui te dar a resposta, mas vou tentar fundamentar o meu argumento aqui na Bíblia. Eu amo a Bíblia e quem deve dar as respostas, as explicações é a própria Bíblia. O primeiro presente é ouro. E o ouro ele tem que ver com realeza, com quem realmente é rei. Venha para a Bíblia comigo para o livro de Êxodo, melhor, para o livro de Gênesis, Gênesis 41 e 42. Livro de Gênesis 41 e 42. Você tem nessa história o personagem José. Aqui José ele está ascendendo para ser líder abaixo de Faraó do Egito. Gênesis 41, verso 42. Diz assim a palavra de Deus. Então tirou o Faraó o anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs nos pescoços um colar do quê? De ouro. Venha comigo para o livro de Esther agora. A gente está quase chegando na metade da metade da Bíblia nos Salmos, um pouquinho antes, livro de Esther. Livro de Esther, capítulo 4. Aqui existe mais uma evidência. Livro de Esther, capítulo 4, verso 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis, e quem sabe para que conjuntura que é estes que foste levantada rainha? Então, o texto está dizendo para nós que Esther vai ser levantada como o quê? Como rainha. Agora veja o que está escrito no capítulo 5, no verso 2 de Esther. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou a ela o favor perante ele, estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se achegou e tocou a ponta do cetro. Então a Bíblia diz para nós que José, quando vai se ascender como líder maior do Egito, ele recebe ouro. Esther, quando chega ali, foi enviada por Deus, ela vai encontrar-se com o rei, e o rei estende o seu cetro de ouro. Daniel capítulo 5, última evidência bíblica. Daniel capítulo 5. Em Daniel capítulo 5, no verso 7, está escrito assim: o rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reinado. Ou seja, 3 pessoas de Deus, José, Esther e Daniel, que diante da possibilidade de se tornarem líderes daquele povo, tiveram de alguma forma um relacionamento com esse metal tão precioso, o ouro. Por que esses homens, quando vão até Jesus, entregam de presente a ele ouro? Pelo reconhecimento de que aquele bebê que é Deus, aquele bebê, por incrível que pareça, ele é o rei do universo. A primeira lição, queridos, do nascimento de Jesus, é que Deus se encarnou. Aquele bebê, ele não é um bebê comum, ele é Deus encarnado. E por ser Deus, ele deve ser reconhecido primeiramente como rei. Mas eles também trouxeram para Jesus um segundo presente, mirra. E para que serve a mirra? João capítulo 19. Venha comigo. João capítulo 19. Verso de número 39 a 40. João capítulo 19, 39 a 40, diz assim: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite,
foi levantada cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Se de um lado Jesus ganha ouro porque é rei, de um outro lado ele ganha mirra, e ganha mirra por quê? Porque aquele bebê, embora tenha sido verdadeiramente Deus, ele nasceu para morrer. Esses homens de alguma forma entendiam que aquele bebê que era Deus e era o rei do universo, ele tinha um caminho a ser percorrido de morte, de vida, crescimento e morte. E aqui entra uma segunda lição para nós, queridos. Cristo Jesus nasceu para morrer. Cristo Jesus nasceu não para ter uma estadia bem-sucedida, realizada e feliz. Cristo nasceu para ser sacrifício. Sacrifício por mim e por você. Mas o texto diz que ele recebeu um outro presente. Ele também recebeu incenso. Êxodo capítulo 30, verso 34. Êxodo 30, verso 34. O livro de Êxodo introduz para nós a ideia do santuário. E a ideia do santuário terrestre ela é baseada no santuário celestial. E Êxodo capítulo 30, no verso 34, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto fará incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outro santíssimo. Verso 37. Porém o incenso que fareis, segundo a composição deste, não fareis para vós mesmos, santo será ao Senhor. E o que significa o incenso? O incenso é algo que é usado no serviço a Deus. Em outras palavras, quando esses homens presenteiam a Jesus, eles dão 3 presentes: ouro, dizendo Jesus é rei. Eles dão para Jesus incenso. Este que aqui está, ele é o sacerdote real. Ele oficia como Deus. E deram para ele mirra. Ele nasceu, mas nasceu para morrer. Queridos, essas são 3 verdades a respeito do nascimento de Jesus que nós nunca deveríamos esquecer. Que Jesus é rei, que Jesus é o nosso grande sacerdote e que Jesus nasceu para morrer. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a você. Quando nós lemos esse verso, nós percebemos que é entregue presentes a Jesus. Mas na cultura do antigo Oriente Médio, quando se dava presente, se esperava reciprocidade nos presentes. Ou seja, quando eu dou um presente, eu me coloco na condição também, ou melhor, quando eu recebo o presente, eu tenho que devolver presente. Mas no texto a gente não vê Jesus e os seus pais dando ou devolvendo presente. Qual foi o presente que foi dado para aqueles 3 homens? Mateus capítulo 28. Último capítulo de Mateus, capítulo 28, verso 18 até 20. Diz assim, Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Queridos, a mensagem do nascimento de Jesus é a seguinte: um dia foi provado que nós não tínhamos acesso a Deus por nada. Estávamos perdidos nos nossos pecados. E uma vez perdidos nos nossos pecados, nós não teríamos chance e oportunidade da salvação. O nosso Deus, que é um Deus missional ou missionário, um dia lá no Éden, perguntou e procurou por Adão e Eva. E ali anunciou para Adão e Eva que de alguma forma, o problema do pecado não seria resolvido por eles, mas pelo próprio Deus.
decorridos séculos, milênios, Deus decide romper a barreira entre o céu e a terra e se encarna num pequeno bebê. O Deus que não tem princípio, não tem fim, o Deus que é o alfa e o ômega, o Deus que não pode ser colocado dentro de nada, porque ele é possuidor e criador de tudo, ele se colocou dentro da humanidade através de um bebê. Naquele dia, Jesus Cristo mostrou a face de Deus estampada na face de um bebê. E naquele momento, Jesus é introduzido na história humana como um rei, como um sacerdote e ao mesmo tempo como um sacrifício. Jesus não tem nada a devolver e os seus pais não têm nada a entregar de presente. Mas como Mateus começa dizendo que Jesus Cristo entrou como um bebê, Mateus termina dizendo que o presente frutífero que Jesus entrega para a humanidade é que Ele estará conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Deixa eu contar uma pequena história e com ela eu termino. Certa vez um homem decidiu mudar de vida e fazer como muitos de nós fizemos, sair de um país e ir para um outro país. A história diz que ele saiu da Inglaterra com direção aos Estados Unidos. Isso foi no século XIX, aonde ainda os navios eram o meio de transporte mais comum entre países cruzando o oceano. E a fim de poder economizar e chegar aqui com algum recurso, ele comprou um ticket simples. E a fim de não gastar no navio, decidiu comprar sua própria comida. Ficaria algumas semanas no navio até chegar aqui. Foi a uma estação e comprou biscoito de água e sal e queijo. E decidiu que por todos os dias ele se alimentaria de biscoito, de água e sal e queijo até chegar aqui. Juntou as suas coisas, colocou dentro de um baú, embarcou e começou a viagem. No primeiro dia, na hora da refeição, pegou aquele biscoito bem sequinho, gostoso, colocou 2 fatias de queijo e colocou para dentro. Isso foi de manhã, de tarde, de noite, no primeiro, no segundo, no terceiro, na primeira semana, na segunda semana. Na metade da segunda semana, já começou daquele enjoo de biscoito com queijo. E ele decidiu variar. Não seria mais biscoito com queijo, mas agora seria queijo com biscoito, para ver se ficava um pouco melhor. E à medida que o tempo ia passando, o queijo cada vez mais amarelo, a bolacha cada vez mais esfarelando, e um dia, naquela dúvida cruel entre abrir a porta do cofre, pegar um dinheiro e comprar uma comida, ou segurar em sacrifício, passou um garçom ao lado dele. Eu não sei o que o garçom trazia, mas imagine comigo que poderia ser arroz, branquinho, soltinho, com aquela fumacinha assim. Feijão ao lado, ou se você prefere em cima, ok, se prefere embaixo, ok também. Alface, tomate, pepino, do lado um bife, pode ser o vegetariano, o vegano, o que você quiser, e um copo de suco de limão com pedra de gelo dentro e escorrendo por fora. Isso passou assim, ó, na frente dele, assim, ó. E ele, como o desenho do Pica-Pau, foi quase que seguindo aquele prato. Mas ele resistiu. Mas no segundo dia, aquele mesmo homem com aquele mesmo prato passou por ele e ali ele já não resistiu mais. E falou: Senhor, por favor, eu quero um exatamente como esse. Eu não quero outro, eu quero esse aqui, ó. Esse daqui, quanto custa? A mãe falou assim: faz favor, dá o ticket do senhor para mim, que eu já vou anotar aqui, e eu trago para o senhor e já te falo o valor. Quando o homem pegou o ticket, olhou e falou assim: ó, tem só um problema. Segundo o ticket do senhor, o senhor tem direito a todas as refeições do dia no navio de graça. É só ir lá e pegar. Queridos, nós, quando aceitamos Jesus Cristo como Rei, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso principal e sumo sacerdote, e quando confessamos e aceitamos a morte sacrificial de Cristo Jesus, nós passamos a ter direito a tudo. O Senhor Jesus como Rei, como sacerdote, como nosso sacrifício, Ele nos garantiu tudo o que havia de melhor, a salvação no seu próprio nome. A mensagem do Natal é que aquele bebê que aqui nasceu, nosso Rei,
nosso sacerdote e nosso sacrifício, deu de graça para você tudo aquilo que pelo pecado nós não tínhamos direito. Mas ele, por ser rei, sacerdote e o nosso sacrifício, nos outorgou de graça. Que neste Natal você possa ter bem claro com você na sua vida que Cristo Jesus é o maior, o melhor e todo o presente que nós precisamos. Que Deus te abençoe. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque em Cristo Jesus nós temos o maior de todos os presentes. Naquele dia, aqueles homens entraram naquela casa e se depararam com um bebê, mas reconheceram naquele bebê o Rei do Universo, o nosso sacerdote e o nosso sacrifício. E Cristo Jesus, querido Deus, embora ali não deu nada nem os seus pais, antes de ser exaltado no céu, ele deixou um grande presente, que ele estaria conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. E Cristo, como Rei, sacerdote e o nosso sacrifício, ele nos dá de graça, porque de fato e de direito ele conquistou tudo aquilo que nós precisamos para essa vida, mas acima de tudo a vida eterna. Muito obrigado, porque verdadeiramente o Natal aponta para Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, a todos um bom sábado. E um bom sábado ele continua logo após o nosso culto aqui em cima, ali embaixo no Fellowship Hall com o almoço. Todos estão convidados a participarem e permanecerem. Se você estiver pensando, pastor, não sabia, não trouxe nada, sem nenhum problema. Pode vir, pode permanecer e ficar conosco. Eu só queria pedir aos pais gentilmente que se atente aos seus filhos, pois estamos aqui juntos e queremos também que os nossos diáconos tenham a oportunidade de participar conosco. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu vou estar saindo com as minhas crianças, nos encontramos aqui embaixo logo mais. Bênçãos de Deus a todos. Feliz sábado.